Boa noite. Daremos início agora a mais uma sessão especial da Academia Sergipana de Medicina. Sejam todos bem-vindos à nossa sala do Zoom, informando que essa sessão está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube da Academia Sergipana de Medicina, motivo pelo qual apresentamos também as boas-vindas aos que nos assistem por esse aplicativo. Esperamos que todos tenham uma ótima noite. Pedimos a todos que mantenham seus microfones pessoais desligados durante a sessão para evitar interferências sonoras indesejáveis. Passamos agora a compor o dispositivo virtual desta solenidade, convidando o presidente da Academia Sergipana de Medicina, acadêmico Roberto César Pereira do Prado, que presidirá esta sessão. Convidamos o presidente da Academia Sergipana de Letras, o acadêmico José Anderson Nascimento, aqui presente. Convidamos o presidente da Academia Sergipana de Educação, o professor Jorge Carvalho Nascimento. Representando as entidades médicas do Estado, convidamos o presidente da Sociedade Médica de Sergipe, o Dr. Esmones Ramos Santa Rosa. Finalmente, compondo esse dispositivo virtual, convidamos o conferencista da noite, o professor Dr. Áureo Lustosa Guedes. Passamos a palavra ao presidente da Academia Sergipana de Medicina, o acadêmico Roberto César Pereira do Prado, para proceder à abertura oficial dessa sessão. Boa noite a todos. Quero agradecer imensamente a presença dos nossos acadêmicos de medicina e aos presidentes das academias de letras, educação, e o presidente da SOMES aqui presente, o nosso ex-presidente, que também será o apresentador, que fará a apresentação do palestrante, Dr. Adeval, de forma que eu espero e tenho certeza hoje, Lúcio, que nós não teremos problemas técnicos, apesar da chuva que ouço aqui do lado de fora, eu sinto que não teremos problemas técnicos e mais uma noite de cultura e humanidades, que tem sido a tônica da Academia de Medicina, juntamente com a Sobramos, juntamente com a Academia de Educação e a Academia de Letras. De forma que, então, dou as minhas boas-vindas ao Dr. Anderson, ao Dr. Jorge Carvalho, ao colega Esmone, ao colega Adeval e ao nosso Lúcio, anfitrião, sempre disposto a nos ajudar. De forma que, volto a palavra ao nosso secretário-geral, Lúcio. Eu gostaria de registrar com muita alegria a presença aqui em peso da turma 109 do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe. Sejam todos bem-vindos, né? Deve ter sido um dia hoje intenso de muitas aulas, e o doutor Adeval, com o prestígio que ele tem, a liderança que ele tem, ele conseguiu trazer vocês aqui espontaneamente, o que nos deixa muito felizes aqui na noite de hoje. Registrando mais uma vez os presidentes das nossas academias literárias, Academia de Letras, Dr. Anderson, Academia de Educação, o Dr. Jorge Carvalho, presidente da SOMES, o Dr. Esmone, os confrades Ildete Caldas, Zumira Rezende, William Soares, já que nós conversamos há pouco, o confrade Paulo Amado, o confrade doutor professor nosso de todo mundo, Fedro Portugal, Anselmo Mariano, o doutor José Hamilton Maciel Silva, o acadêmico Jefferson Dávila, a nossa confreira Sônia Lima, que fez aniversário essa semana, o nosso confrade Marcos Amos, o nosso eterno senador Francisco Hollenberg, que está presente aqui também nessa sessão. Então, é uma honra muito grande poder contar com todos vocês, não é? E ficamos felizes, eu tenho certeza que teremos uma noite bem agradável. Lá do friozinho, lá de Curitiba, onde o nosso Áureo está no momento, eu perguntei no começo, ele disse que a temperatura lá está bem baixa. Então, eu acho que o frio e a chuva não vai interferir, Roberto, hoje na nossa sessão. Então, de imediato, passando a palavra ao doutor José Adeval Aragão, membro da Academia Sergipana de Medicina, ex-presidente da Sociedade Médica de Sergipe, para que faça a apresentação do conferencista de hoje à noite. Obrigado. Ok. Antes disso, Lúcio, queria só também dar minhas boas-vindas ao amigo, o senador Francisco Hollenberg, amigo pessoal, e a todos esses alunos que eu vejo aqui. Está vendo aqui o nosso professor Henrique, o Williams, e a todos os colegas que estão, os nossos confrades da Academia de Medicina
novamente agradeço a presença. Então, os alunos estão sempre bem-vindos. E ao professor Áureo Lustosa, uma brilhante apresentação aí de Curitiba. Sei que São Paulo está muito frio, imagine Curitiba, hein, Áureo? São Paulo, eu sei que tá terrível. Minha filha me informa diariamente. Ok, vamos à palestra. Bom, boa noite a todos, né? É uma honra muito grande aqui e agradecer principalmente o nosso amigo e irmão Áureo Lustosa, né, pela gentileza, né, de nos brindar nessa noite com uma grande conferência, né? Mas vou falar muito, vou ver o currículo de Áureo aqui, a gente vai passar a noite toda aqui. Eu vou fazer um resumo, né, do currículo de Áureo, né? Um jovem, mas com um belíssimo currículo. Áureo, ele possui graduação em letras, português e italiano, bacharelado em estudos da tradução pela Universidade Federal do Paraná. Áureo também obteve, em 2014, o triplo diploma de mestrado em cultura literária europeia e italianística pelas universidades de Bolonha, Estrasburgo e Tessalônica, títulos esses que foram declarados equivalentes ao de mestre em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais. É doutorando em Humanidades Médicas na Universidade de Pádua, na Itália. Ele tem um projeto, eu acho que é o projeto de doutorado dele, se não falha a memória, você pode corrigir depois, Áureo, que intitula-se Epidemia de Cólera e a Imaginação Literária na Europa, de 1830 a 1930, e trata da representação das pandemias da cólera na literatura, tanto em relação aos contextos histórico e científico, quanto à representação de outras doenças, como a peste ou a tuberculose. Áureo também é o apresentador e idealizador do podcast Literatura Viral, um programa contagiante que discute a relação entre história, artes e epidemias. E também ministra cursos sobre humanidades médicas e sobre a história global da saúde, em parceria com a Academia Médica. Então, esse é um pequeno resumo do nosso brilhante palestrante de hoje, o Áureo Lustosa Guérios. Não sei se eu pronunciei certo, mas é isso mesmo. Sim, sim. Seja bem-vindo, Áureo, e fique à vontade aí. Será um prazer muito grande. Nós, sergipanos, aqui, agradecemos mais uma vez a sua gentil disposição para nos brindar com essa palestra. Obrigado. Professor Adeval, gostaria de registrar aqui a presença dos pesquisadores, professores do Grupo de Estudos História e Saúde de Sergipe, a professora Bárbara, a professora Renata, aqui presentes também. Muito obrigado, então, pessoal. Obrigado, Adeval, pela introdução completíssima, né? E fico muito feliz de ter recebido esse convite, né, de uma academia tão prestigiosa e ter um público tão distinto. Então, uma boa noite a todos vocês, obrigado pela presença, inclusive da turma 109, pelo que eu ouvi falar aqui no chat, a melhor da UFS, né? Então, não sabia que vocês estariam presentes, é uma alegria revê-los. Eu já vou começar, então, a dividir os nossos slides, porque nós temos só 40 minutinhos, então temos que ser rápidos. E como vocês notaram na apresentação, né, do professor Adeval, eu sou doutorando em Humanidades Médicas, né, mas eu não sou profissional da saúde. Eu falo do assunto enquanto crítico literário, né, e enquanto historiador cultural. Então, o que eu vou propor para vocês hoje aqui é uma brincadeira, uma visão cultural, ou, na verdade, várias visões sobre a anatomia, a cirurgia ao longo da história, tá? Especialmente chegando até mais ou menos metade do século XIX. Tá? Então, eu chamei isso de anatomia e cirurgia, percepções artísticas e culturais. Tá? E a gente começa com uma história relâmpago da cirurgia e da odontologia, na verdade, porque eu gosto muito de dizer sempre que a medicina é tão velha quanto os seres humanos, né? Desde que nós surgimos nesse planeta, talvez uns 250 mil anos, né? O Homo sapiens, pelo menos. Desde esse momento, a gente fica doente, né? Seres vivos ficam doentes, plantas, animais e tal. Então, ao ficar doente, a gente naturalmente vai buscar uma cura, né? E, portanto, a medicina é uma tradição velhíssima, né? Que acompanha o ser humano desde
da sua alvorada. E eu gosto de citar um exemplo disso, se encontra em um sítio arqueológico bastante desconhecido, que se chama Mehrgarh, e se encontra hoje no Paquistão. E esse sítio arqueológico foi ocupado, né, entre 9.000 e 7.500 anos antes do presente. Tá? Então vejam que isso é muito velho, isso é mais velho do que as primeiras cidades na Mesopotâmia. Tá? Isso tem mais do que o dobro da idade das pirâmides do Egito. Então isso tem bastante tempo. Tá? Isso a gente está em plena pré-história nesse momento. Mas ainda assim, há uns 10 anos atrás, eu acredito, foi encontrado esse molar nesse sítio arqueológico que foi perfurado, né? Dá para perceber que no meio que ele tem uma pequena perfuração, né? E ele foi datado a cerca de 9.000 anos antes do presente. Tá? Arqueólogos experimentais, eles reconstruíram as ferramentas usadas e usaram dentes encontrados na escavação para fazer testes e chegam, de fato, à conclusão de que esse foi, de fato, um procedimento, um microcirúrgico, se a gente quiser, um pequeno procedimento, bem singelo, na verdade, né, de odontologia, mas é algo muito interessante para a gente parar para pensar sobre essa grande dimensão de longa duração, né, da história da medicina. O exemplo, essa publicação veio à tona em 2006, então um pouquinho mais do que 10 anos, e ela foi publicada, vejam, na Nature. Então, não é uma revista qualquer, né? Coisa muito interessante. Eu fico muito feliz de ver historiadores publicando na Nature. É uma coisa bem, bem divertida. Um outro exemplo para a gente pensar sobre essa longa história da medicina é falar do que a gente sempre menciona também quando fala da pré-história, das trepanações, né? Esses são 2 crânios que vocês veem aqui, que foram encontrados na Bielorrússia, tá? Em um sítio arqueológico que se chama Vassilievka 2, porque existe um também, e os corpos que se encontram nesse sítio arqueológico normalmente datam de 8.000 a 7.600 anos antes do presente. Tá? E nesse crânio dá para a gente notar que há uma perfuração, né? Há uma pequena trepanação, e que ela se curou, né? Então o buraquinho fechou e tal. O que demonstra para a gente que esse indivíduo sobreviveu. Né? E, na verdade, é muito comum a gente encontrar crânios trepanados. Levou um certo tempo para que os historiadores percebessem que essa prática existia. Isso data do final do século XIX, e num primeiro momento, as pessoas, inclusive, não acreditam muito, porque a gente tinha uma visão da pré-história que era muito rudimentar, uma visão da pré-história em que, né, os homens eram, de certa forma, simiescos, né, e primatas e tal. E o que não é nem um pouco isso, né? Do ponto cognitivo, né, há 200.000 anos atrás, nós já falamos de Homo sapiens sapiens enquanto espécie, e, portanto, eles têm as mesmas capacidades cognitivas que a gente. Né? Então, isso é muito interessante para a gente pensar. Se eu viajasse no tempo e pegasse uma criança das cavernas e crescesse ela aqui como meu filho em Curitiba, essa criança ia falar português, ia jogar PlayStation, ia brincar, andar de skate, sei lá. Ela ia fazer tudo que um brasileiro normal faz, né? Porque é a mesma espécie. Tá? Então, é muito interessante a gente pensar que as trepanações, durante muitas décadas, foram deixadas de lado, em grande medida porque a gente achava que não condizia com a nossa imagem do homem da pré-história como um ser primata, né? Um ser vetusto. Né? Esse crânio aqui analisado em um outro artigo também publicado na Nature, né? Esse aqui, Cranial Surgery Dates Back to the Mesolithic, que é de 98, né? Então tem 22 anos aí, 23 já. E a partir dos anos 40, do século 20, a gente cada vez mais começa a estudar um número aumentado desses crânios trepanados. Esses são achados de Jericó, que causaram um grande impacto no mundo da arqueologia, porque, né, Jericó tem várias ressonâncias bíblicas, né, no Velho Testamento. Há exemplos de trepanações do Egito, por exemplo, esse crânio aqui, que data de cerca de 3.000 antes do presente, ou então também nas Américas. Né? E as trepanações nas Américas, na verdade, duraram até 1500 da Era Comum, ou seja, até mais ou menos a época do descobrimento. Tá? Então, a gente fala de uma prática cirúrgica que era provavelmente feita em momentos de desespero, né? Em momentos em que, provavelmente por causa de um trauma, talvez não, certamente ligado também a
rituais, né? Rituais mágico-curativos. E o que é muito interessante, no entanto, é que essa prática ela é redescoberta várias vezes, né? Porque você tem crânios trepanados ao longo de muito tempo e em muitos lugares diferentes do mundo, né? Em culturas diferentes. Isso já dá para a gente um pequeno histórico da cirurgia na pré-história que continua naturalmente, né, dentro do mundo da medicina ayurveda na Índia, da medicina chinesa, da medicina no Egito e na Mesopotâmia, que estão entre as tradições mais velhas, e certamente dentro da tradição médica greco-romana, né, com Hipócrates e especialmente o Galeno, né? Então a gente vê aqui uma imagem de um afresco encontrado em Pompeia, né, cidade que foi coberta lá graças ao Vesúvio, é um dos sítios arqueológicos mais férteis, né, que a gente tem notícia. E esse é, portanto, um lugar em que os afrescos ficaram preservados, né? Afrescos, é muito difícil, a gente tem muito poucas cópias de afrescos da antiguidade, porque eles são gesso, né? Então, eles são muito frágeis. Pense a infiltração aí na sua casa, que você, sei lá, uma vez a cada 20 anos tem que se preocupar. Imagine afrescos resistirem 2.000, 3.000 anos, né? Muito, muito raro, mas graças à explosão do vulcão, a gente acaba tendo essa cópia, né? De cerca de 100 antes de Cristo, né? Antes da Era Comum, em que a gente vê Lápix, que é um médico mítico, né? Que está extraindo uma coxa ótima, né? Uma flecha da coxa do Enéas. Enéas, que é o grande herói do poema épico romano, né? A Eneida, que leva o seu nome, né? Do Virgílio. Então a gente vê ele, e você tem o Ascânio aqui do lado chorando, etc. E o que é muito interessante é que a gente consegue reconhecer, inclusive, os instrumentos que são usados, tá? Porque também em Pompeia, né, a gente tem muitos instrumentos cirúrgicos romanos, sobraram como resquícios, né? E uma coisa que é muito interessante é que a gente nota que eles são bem mais arrojados do que a gente esperaria, assim, né? Eles não... Quando a gente pensa que esse é um contexto, né, em que não se entende o que causa doenças, não se conhecem micro-organismos, não há como lutar contra infecções, etc., se acreditava que as doenças eram causadas por 4 humores que não existem, né? Então, a teoria médica, a prática médica muitas vezes funcionava, mas a teoria que explicava essa prática não tinha base científica, né? Então, é muito interessante a gente ver como esses instrumentos aqui são arrojados, eles são feitos à mão, né? Então, é bastante interessante, né? Essa tradição cirúrgica e especialmente a trepanação, né? Ela vai continuar a ser praticada ao longo de toda a história. Então, é muito interessante que, às vezes, a gente fala da trepanação como uma coisa que só acontecia na pré-história, mas ela acontece, na verdade, até muito recentemente. Está aqui um exemplo, né, de um manuscrito medieval que é particularmente aterrorizador, na minha opinião, né? Porque o indivíduo aqui ele nem percebe que estão tirando uns pedaços da cabeça dele, etc. Mas é uma coisa bem curiosa, tá? Um outro exemplo que eu quero deixar registrado antes da gente entrar no nosso ponto principal, que vai ser o Renascimento, como frequentemente, né? Antes de a gente entrar no Renascimento, é importante a gente marcar que há muitas contribuições para a história da medicina feitas pelo Islã, né? O Islã, a partir do século IX até mais ou menos do século XII, durante uns 400 anos, né? O Islã absorveu muito do que era a medicina greco-romana, e não só a medicina, ciência, astronomia, matemática, né? E combinou isso, fundiu isso com as tradições indianas, com as tradições egípcias, com tradições autóctonas árabes e até indiretamente com tradições chinesas, né? Então você tem um grande momento, uma alvorada cultural na história da humanidade que muitas vezes não é celebrada, né? Ela não deixa em nada a dever ao Renascimento, por exemplo. E um ótimo exemplo disso é essa obra aqui do Al-Zarawi, que é um médico e cirurgião muçulmano, mas que nasceu, cresceu e viveu a sua vida inteira na Espanha, né? Que era, nesse momento, parte do mundo islâmico, né? Ainda não havia acontecido a Reconquista, né? E, portanto, ela não havia sido unificada ainda. A Espanha que a gente entende hoje não existia ainda. E o Al-Zarawi escreve, no ano 1000, uma obra enorme chamada Al-Tasrif, o Método, tá? Que vai ser imediatamente traduzida para o latim
e que vai ser a grande obra de referência no mundo medieval até mais ou menos as publicações do Ambroise Paré, né? O Paré começa a escrever no século XVI, né? 1514, eu acho que é o primeiro tratado do Paré. Então, durante cerca de 500 anos, essa vai ser uma das grandes obras de referência, e está aqui uma imagem de um manuscrito que se encontra na Holanda hoje, né, com desenhos dos instrumentos cirúrgicos, porque se você fosse um cirurgião da Idade Média, você teria que mandar fazer, você não tinha como comprar isso em algum lugar, né? Você talvez... né, você encomendaria eles com alguém que você conhece. E para mostrar o fôlego dessa tradição, dessas contribuições do Islã à ciência, à história da medicina, olhem esse mesmo manuscrito, tá? Do mesmo autor, a mesma obra, só que esse aqui se encontra no Azerbaijão. Tá? Então, a Holanda e o Azerbaijão ficam razoavelmente longe um dos outros, né? E se isso é longe hoje, imagine no ano 1000. Tá? Então, mostra para a gente o enorme fôlego dessa tradição. No entanto, ainda assim, de modo geral, né, correndo o risco de fazer uma generalização grotesca, mas que em grande medida é verdadeira, a história da cirurgia até o século XIX consistia, na sua maioria, em amputações, né? O centro do corpo ele é proibido, você só abre ele em casos extremos, né? Casos de vida ou morte, mas na sua grande maioria dos casos, fazer cirurgia implicava em você ter que amputar alguma extremidade, né? Ou braços ou pernas, normalmente. Que é exatamente o que a gente vê nessa ilustração que data mais ou menos do século XVI, século XVII. Tá? E aí entra um interesse renovado pela anatomia no Renascimento. Tá? A gente muitas vezes escuta dizer que a Idade Média não dissecava porque a igreja era contra. Não é bem por aí, há algumas nuances. Né? É verdade que a prática não era tanto feita, mas isso não é tão verdade que isso está ligado ao cristianismo especificamente, porque sempre existiu o tabu a respeito de abrir corpos humanos. Né? Isso também era o caso na Grécia e na Roma antiga, que eram pagãs, né? Isso também era o caso do Egito e etc. É bem comum, na verdade, isso. A gente tem menções ao estudo da anatomia na medicina Ayurveda, né? Um dos grandes compêndios de medicina indiana, o Charaka Samhita, menciona, né? O Sushruta Samhita, mencionam justamente que há uma tradição de dissecações. Né? No entanto, dito isso, né, então existiu alguma coisa, não é que de repente do nada surge uma tradição ex nihilo, assim. No entanto, certamente há um enorme interesse renovado a partir do século XVI. E há muitos exemplos disso, né? O Leonardo da Vinci, o Michelangelo e tantos outros, o próprio Paré, né? que era cirurgião e acompanhava os exércitos franceses e, portanto, tinha muito conhecimento prático, mais do que teórico. Né? Todos vocês certamente conhecem os desenhos do Leonardo, né? Que são absolutamente extraordinários. O Leonardo sempre quis escrever uma obra de anatomia, né? Que ele nunca publicou, no entanto. E isso é uma coisa que não é nunca dita. O Leonardo era muito bom de começar coisas, mas não de terminar. Né? E ele escrevia em código, né? Ele escrevia cifrado, né? Você tinha que ler as anotações dele no espelho, e isso só foi descoberto no século XVIII. Tá? Então, o que acontece é que o Leonardo compilou centenas de páginas com grandes insights sobre a anatomia, algumas descobertas, inclusive, que ninguém ficou sabendo. Tá? Por mais que esses manuscritos circularam depois da morte dele, ninguém conseguia ler isso. Isso só foi decodificado no século XVIII e não foi publicado antes disso. Então, é interessante porque, no duro, se a gente levar a ferro e fogo o impacto do Leonardo sobre a história da anatomia, é muito, muito pequeno, né? Porque essas coisas não vieram a público. Né? No entanto, há um outro contemporâneo do Leonardo, na verdade um pouco mais jovem que ele, uma geração depois que ele, que é um grande pesquisador belga, né? Chamado André Vesalius, né? Que vai utilizar uma nova forma de divulgação que acabou de ser criada. Né? Os livros, a imprensa, vai surgir em torno de 1450.
E ao longo de 50 anos, a tecnologia de impressão vai melhorar muito, né? E a partir de 1500, você já tem coisas que, inicialmente, a gente não chama eles de livros, né? A gente chama eles de incunábulos. Mas a transição dos incunábulos para livros é feita de forma muito rápida, né? E você, de repente, tem uma técnica agora muito arrojada que permite que você imprima imagens com grande qualidade, e, portanto, é possível você produzir um livro com muitas imagens que têm qualidade, o que era muito difícil antes, quando você tinha que fazer isso com manuscritos, que você tinha que copiar cada vez. Cada vez que você copiava, é muito fácil que uma imagem perca a qualidade, é bem mais difícil que ela ganhe qualidade. Então, normalmente, a cópia número 5 era muito inferior à cópia número 1. Tá? Mas isso não é o caso com a estampa, porque você consegue fazer produção em massa. Tá? Então, isso vai absolutamente revolucionar não só a história da medicina, mas a história de como a ciência é feita, a história de como a gente compartilha o conhecimento científico. Tá? Então, em 43, depois de alguns anos dissecando por conta própria, né, e verificando os estudos do Galeno, né, o Vesalius vai finalmente publicar na Suíça essa obra majestosa, né, em 7 volumes gigantescas, De Humani Corporis Fabrica, sobre o tecido do corpo humano, sobre a fábrica do corpo humano, né, que vai ser depois reeditada em 1555. Tá? Ele faz isso com o investimento do próprio bolso. Tá? Vejam que é uma coisa muito cara de ser feita, mas ele leva muito a sério essa função dele. Né? E ao criar o Fábrica, o Vesalius tem um grande lapsus criativo, que é ele quer ter ilustrações. E ele contrata ninguém mais, ninguém menos do que Tiziano Vecellio, né? O Tiziano, o grande nome do Renascimento em Veneza. Né? Veneza, vocês sabem, né? Vesalius estudou e ensinou em Pádua, né? Pádua em português, e Pádua fica a 30 quilômetros de Veneza. Tá? Então, Veneza, nesse momento, vive um grande momento de explosão cultural e artística do Renascimento. E o ateliê que o Vesalius vai contratar para ilustrar o Fábrica é o do Tiziano Vecellio. Se não foi o próprio Tiziano que ilustrou, foi algum dos pupilos dele, mas certamente isso passou pela mão do Tiziano. E mais do que isso, as ilustrações mostram para a gente, na sua riqueza de detalhes, que isso não foi um processo passivo, em que o Vesalius descrevia para o ilustrador o que tinha que ser feito. Ambos metiam a mão na massa, ambos sujavam as mãos, porque para você produzir um retrato do corpo humano tão arrojado e tão diferente do que era feito até então na Idade Média, você precisava disso. Né? E é nesse momento que se criam muitos dos cortes que até hoje a gente vai ver em muitos livros de anatomia. Né? E uma coisa muito interessante, eu mencionei para a turma 109, lá no nosso momento da palestra, é justamente esse background, né? Se a gente olha lá atrás, a gente vê cidades, a gente vê rios, né? Torres, árvores, que é uma coisa muito, muito típica da arte do Renascimento, né? Tá aqui 3 grandes obras de 3 grandes mestres e todas elas trazem esse lugar comum, né? O que a gente chama de topos em literatura, né? Essa representação padrão em que você vê um rio, uma cidadezinha, umas colinas e etc. Tá? Percebam que isso é exatamente o que a gente vê nas ilustrações do Vesalius, que mostram para a gente que esse livro tem um pé na ciência, mas também um pé na arte. Tá? E o fato de que ele é ilustrado vai ser absolutamente revolucionário. Tá? A gente muitas vezes usa a expressão nossa, tu ainda não entendeu, tu quer que eu desenhe, né? Para dizer uma coisa ruim, né? Mas, na verdade, desenhar na história da ciência é uma grande ruptura. A partir do momento em que você consegue passar a desenhar para explicar as coisas que você... Imaginem o que não era aprender anatomia só com texto, só com descrição, né? Realmente é bastante complicado. Tá? Esse interesse pela anatomia predata já a publicação do Vesalius, né? A gente vê aqui tá uma das 3 paredes
ou melhor, o Michelangelo, na Capela Sistina, né, a gente acha que é tudo da mão do Michelangelo. Não é esse o caso. Tá? O Michelangelo pintou o teto e uma das paredes. As outras 3 paredes são da mão de outros pintores, grandíssimos pintores, como, por exemplo, o Perugino, que acabou de aparecer no slide anterior. Então, na verdade, há 4 mãos dentro da Capela Sistina. Uma das paredes é essa imagem aqui, que é uma imagem do juízo final. Né? A gente vê Cristo numa mandala ao centro, nós vemos Caronte aqui em uma referência à Divina Comédia, e aí as almas que estão sendo levadas ao inferno e outras que estão ascendendo ao paraíso. Né? É uma cena bastante comum, bastante típica da iconografia cristã da Idade Média, mas o que interessa para a gente... Há, no entanto, muitos pontos bastante criativos e do próprio Michelangelo, né? Ele brinca com essa tradição, ele altera coisas, e uma das coisas que ele altera justamente tá nesse pedaço aqui do quadro, tá? Que eu coloquei um pouco maior aqui no lado direito, é justamente a referência a São Bartolomeu, né? Que segura, ele foi escalpelado vivo, né? Então ele segura a própria pele na mão, tá? Pele em que o Michelangelo é uma das interpretações, né? O Michelangelo se autorrepresenta. A gente tem 2 imagens do Michelangelo de próprio punho, né? Em que ele se representa, e é de fato muito, muito parecido com essa imagem aqui na pele. Tá? Mas o que interessa para a gente aqui hoje é como essa imagem aqui circula o suficiente para que, cerca de 15 anos depois do Michelangelo ter pintado a Sistina, essa imagem já aparecer em um manual de anatomia, tá? Que está claramente brincando com esse espaço ambíguo, que nesse contexto não existe uma divisão tão nítida entre ciência e arte como existe para a gente. Né? As humanidades médicas, já há algumas décadas, 2 mais ou menos, talvez um pouco mais, busca justamente retomar esse diálogo, né, entre as ciências da saúde e as ciências humanas. Há muito a se fazer mutuamente, não em uma situação de hierarquia, quem manda em quem, né, mas sim em um projeto comum que busca justamente ter lapsos criativos juntos, né? Um trabalho de equipe, digamos assim. E esse trabalho de equipe, na verdade, a gente está reinventando a roda, tá? Porque isso foi o comum ao longo da história, isso foi o feijão com arroz da história da medicina. Essa divisão nítida e radical entre uma medicina científica e as ciências humanas só passa a acontecer, na verdade, com o início do século XX. Então, é uma coisa muito, muito recente. Tá? Um outro exemplo desse grande impacto que as ilustrações vão ter para a história da medicina é um outro grande texto, muito mencionado, tem 73 páginas, absolutamente brilhante, um texto que tem esse nome maravilhoso, né? De motu cordis. Se você tiver construído uma banda aí recentemente, estiver procurando um nome para sua banda, De motu cordis está disponível, tá, pessoal? Então, que é o grande texto do Harvey, né? Harvey, que também estudou em Pádua e que se forma na universidade, né? Que volta à Inglaterra e ensina no Royal College of Surgeons, né? E que durante anos estuda a circulação do sangue. Já haviam estudos no mundo islâmico, né? Sobre coisas que apontavam a circulação. Um estudo específico do Al-Nafis, que foi diretor-geral do Hospital do Cairo no século XIII. Tá? Um texto que estava traduzido para o latim e que talvez, na verdade, provavelmente o Harvey pelo menos ouviu falar, se não tivesse lido. Tá? Mas o Harvey, ele cria uma série de experimentos, ele não trabalha como Vesalius, o Vesalius disseca, né? O Harvey viviseca, né? Então ele trabalhava especialmente com répteis, tá? Então porque o coração bate um pouco mais lento, então ele consegue observar um pouco melhor, e ele faz isso ao longo de anos, e ele repete os experimentos, ele mostra os experimentos a outros colegas, tanto que a partir do momento em que ele tem um livro pronto, ele leva 9 anos para finalmente tirá-lo da gaveta e publicá-lo. Por quê? Porque o Harvey sabia que isso era tão novo, era tão radical, era tão diferente da medicina galênica. Lembremos que, na época, né, a maior terapia usada nesse momento era sangrar, justamente. Né? Era você retirar sangue dos pacientes. Então, você alterar a concepção galeno-hipocrática do que é o sangue, para que ele serve, como ele flui no corpo, é absolutamente radical. E o Harvey sabe disso, e é por isso que
que ele se protege, e mesmo assim ele sofreu várias consequências negativas com a publicação do livro, né? Por exemplo, ele perde a maior parte dos seus pacientes, tá? Então é muito interessante, mas o que interessa para a gente aqui hoje, na verdade, são as ilustrações, tá? A gente só está folheando o livro e olhando os desenhos. E basicamente vejam que também são ilustrações absolutamente extraordinárias, assim como as do Vesalius, tá? Isso tudo faz com que a anatomia deixe de ser uma ciência relegada ao cirurgião, né, que era mantido fora das universidades, que era visto como o barbeiro cirurgião, na verdade, né, que era visto como um trabalhador manual, que estaria ao nível de um carpinteiro ou de um pedreiro, ou etc., que existia esse grande lapsus, né, entre o que era cirurgia e o que era medicina acadêmica. E a anatomia não estava dentro dos cursos de medicina, né? E isso em 90 anos, a partir do momento da publicação do Vesalius, até essa imagem, uma grande obra-prima do Rembrandt, né, que é de 1632, mostra para a gente o quanto a anatomia deixou de ser uma coisa que as pessoas faziam escondido. Michelangelo e Leonardo roubavam corpos para dissecar, né? E faziam isso escondido e eventualmente arriscavam se meter em encrenca se fossem descobertos, né? No entanto, 90 anos depois, só 90 anos depois, 2, 3 gerações, tá? Você tem 9 indivíduos que coletivamente fazem uma vaquinha, juntam um dinheirão para pagar o que era visto, considerado o maior artista do século XVII na Holanda, para que ele os imortalizasse nessa aula de anatomia, tá? A aula é do Dr. Nicolai Stulp, que existe, tá? E é ele que dá aula, eles são colegas, na verdade, tá? Eles não são um professor e aluno, eles são todos professores, mas quem dá aula é o Tulp, porque foi ele que mais pagou, tá? Então eles não contribuíram da mesma forma. Então a gente sabe quem são todos esses indivíduos, e é muito interessante que inclusive a performance não segue o padrão das aulas de anatomia, né? Você nunca começaria pelo antebraço, né? Então há pequenos errinhos, é bem interessante, e um dos motivos é certamente manter uma propriedade, digamos assim, né? Manter as coisas limpas, mas também porque há muitas reminiscências de uma iconografia cristã aqui. Né? Percebam que esse corpo remete a muitas imagens de muitos corpos de Cristo, né? Se a gente pensa em algumas pinturas do Mantegna, por exemplo, né? O Cristo morto. Então, existem alguns ecos aqui, e essa imagem ela funciona muito bem para esse mundo em transição, essa medicina que está deixando de ser livresca para passar a ser mais prática, mais experimental. Esse processo se inicia aqui e só vai, de fato, ser coroado com o nascimento da clínica no século XIX. Tá? Então, vai levar uns 300 anos. Tanto que o Galeno ainda está aqui. Tá? Percebam que aqui está o grande livro. Tá? Então, você agora tem a referência livresca ao mesmo tempo que a referência física. Né? Mais para frente, 300 anos depois, se a gente for olhar para pinturas de anatomia no século XIX, não há mais o livro. Tá? Você só vê o corpo. Tá? E aí a gente entra nas nossas duas percepções culturais sobre a medicina, que às vezes são um pouco chocantes para a nossa mentalidade de 2020, 2021. Porque ao longo da maior parte da história, a medicina era muito mal vista, na verdade. Tá? As percepções eram muito, muito negativas e médicos e profissionais da saúde, de modo geral, eram representados como aproveitadores, tá? Que se aproveitavam das pessoas no momento que elas mais precisavam. Tá? E um dos motivos disso é porque não há nada que você possa fazer contra a dor ainda, né? Você tem ópio, mas ópio e cannabis eram as coisas que eram usadas ao longo da história, né? A morfina é retirada do ópio, né? E ainda é um dos medicamentos mais potentes que a gente tem para lutar contra a dor, mas, de modo geral, muda muito pouco, há muito pouca coisa que um profissional da saúde poderia fazer por você nesse período. A gente vê isso nessa pintura, que é uma pintura da corte, né? Vejam que eles usam essas perucas, né? Parece peruca de juiz, assim, né? Mas, ou bar e tal, mas isso era um hábito de corte, né? No século XVIII, durante o Iluminismo e tal. Então, esses indivíduos aqui são indivíduos, certamente são aristocratas, tá? Provavelmente ricos, mas uma coisa não implica na outra, né? A gente tende a confundir e achar que
os nobres eram sempre ricos, nem sempre, né? Às vezes eles tinham castelos maravilhosos, mas eram pobres de maré de si, tá? Esse é um kit de um barbeiro cirurgião do século XIX, tá? Então, vejam que é razoavelmente aterrorizador, né? Eu nunca fui abduzido por alienígenas, mas eu imagino que eles teriam instrumentos não muito diferentes desses do lado esquerdo aqui, tá? Então, mostra para a gente o quanto havia um impacto muito vivo, tá? E uma prova dessa confusão e dessa visão negativa é justamente o fato de que na arte a gente não vê distinção entre o que é uma dissecação e o que é uma cirurgia, tá? A diferença é que um caso o paciente está morto, no outro caso o paciente está vivo, mas fora isso não tem outra diferença, tá? E isso é um exemplo dessa imagem aqui. Essa imagem se chama Ambroise Paré examina um doente, e a imagem é de antes de 1887, tá? Ele examina um doente, tá? Não disseca um corpo, ou... não, a pessoa está viva, tá? Só que qual que é a diferença dessa pessoa viva aqui sendo analisada pelo Paré e essa pintura em que a gente tem uma aula de anatomia do Dr. Tupi, tá? Praticamente nenhuma. A iconografia, a simbologia, a forma de representação é praticamente a mesma, inclusive com uma luz, inclusive com uma presença cristã muito forte, o livro também está lá, né? A ênfase no antebraço, tá? Então, é muito interessante porque, pelos títulos, uma trata de um indivíduo morto e outra de um indivíduo vivo, mas ainda assim, do ponto de vista da imagem, se a gente não tivesse o título, a gente não diria que há uma diferença. O que mostra para a gente que, para as pessoas, né, cirurgia ou dissecação dava na mesma, tá? Eu trato um pouco mais disso num dos episódios do meu podcast. Eu acho que eu esqueci de mencionar no início. Eu tenho esse podcast chamado Literatura Viral, né, que está no Spotify, na Apple, é gratuito, e em um dos episódios eu falo justamente sobre esse momento em que muitas vezes as terapias inclusive eram letais, né? Uma das coisas que eles faziam era usar mercúrio, por exemplo, como tratamento, e várias outras coisas bem interessantes. E, portanto, você tem na história da pintura, você vê, e da arte, de modo geral, na literatura também, muitas imagens de médicos charlatões, tá? Então, você vê aqui o dentista charlatão, por exemplo, né? E eu acho essa imagem muito, muito bacana porque ela tem um toque de humor bem legal. Esse indivíduo aqui atrás está desesperado que ele é o próximo, né? Então, ele está morrendo de medo. Um outro exemplo, tá? O médico que está olhando para um frasco de urina, tá? De novo, né, um momento em que você não consegue olhar para dentro do corpo humano, você não tem raio-x, você não tem ultrassom, você não tem nenhuma tecnologia, nem termômetro você tem ainda, tá? Então, nem seringa você tem ainda. Então, você praticamente não tem nada no seu arsenal para que te permita a olhar para dentro do corpo, né? Você tem o seu ouvido, o estetoscópio também ainda não existe, e, portanto, nesse momento, né, os fluidos corporais são muito relevantes, né? Então, há uma atenção clínica a pequenas nuances de coloração, a pequenos odores, que é muito mais arrojada, certamente, do que a gente tem. E a urina é uma delas, né? Eles, inclusive, saboreavam a urina também, né? E isso, eu sei que é meio grotesco de se pensar, mas isso certamente serve para várias coisas, né? Essa é uma outra caricatura, tá, da Inglaterra agora. Então, a gente viu duas pinturas de área meio holandesa e belga, aqui uma caricatura inglesa do século XVIII, em que a gente vê, né, que os profissionais aqui da saúde são, né, eles usam uma ferramenta aqui que poderia ser usada para consertar o seu carro, basicamente, né, e eles estão se divertindo, né, com o sofrimento alheio. Ou esse outro exemplo também de uma caricatura inglesa de um paciente sendo amputado, né, em que você tem praticamente ninguém nem percebe que o paciente está ali, né, os médicos todos olham para ele como, de fato, um objeto curioso e etc., né? Uma outra caricatura do século XIX, tá, em que uma extração dentária, e algumas delas são bem simpáticas, né? E essa ideia, por mais que essa caricatura já está num contexto que está prestes a mudar, tá? O século XIX, a partir de 1860, mas especialmente a partir de 1880, é o grande momento da Revolução Bacteriológica, né? Que normalmente é chamada de Revolução Pasteuriana, mas eu não gosto desse nome, porque Pasteur é um dentre muitos grandes contribuidores
Lister, Hansen, Koch, Schwann, tem um monte de gente importante aí dentro. Então, me parece ser um pouco anticientífico a gente dar todo o mérito para o Pasteur. Por isso eu prefiro falar em evolução bacteriológica. Essa imagem acompanha um momento crucial da história da medicina, em que a medicina se cientificiza, em que finalmente a gente encontra uma das principais causas de doenças, né, que são os micro-organismos, né? A gente descobre bactérias a partir de 1860. Na verdade, já se conheciam bactérias desde o século XVII, mas ninguém tinha feito a conexão entre micro-organismos e doenças, né? Essa conexão começa a emergir pouco a pouco a partir de 1840, né? Inicialmente com o Semmelweis, depois com o John Snow, mas eles não conseguiram explicar o porquê dos fenômenos que eles observaram, e é só a partir dos anos 60, com os estudos do Pasteur e depois do Koch, que essa chave vai de fato mudar, tá? E aí, a partir de 1900, a medicina é completamente diferente, muda radicalmente. Mas essa visão do charlatão, ela continua em grande medida na cultura. Então, a gente vê aqui uma imagem dos três patetas se divertindo no dentista, né? Ou então, se a gente para pensar o Frankenstein, que é de 1818, né? No duro, não é meio que uma aula de anatomia que deu muito errado, né? Se a gente para pensar, né? O Frankenstein, ele inclusive tem pedaços de animais nele. Um outro exemplo é uma obra literária do final do século XIX, A Ilha do Dr. Moreau, né? do H.G. Wells, o mesmo autor da Guerra dos Mundos, etc., em que você tem esse cirurgião malévolo que cria seres humanos bizarros misturados com animais, e é uma coisa muito sangrenta e tal. Também o Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que é de 2 anos antes, eu acredito, 1886, se não me engano, e o Mr. Hyde, que é o malvado, né, ele é baseado no John Hunter. John Hunter, que é efetivamente um cirurgião muito famoso, um anatomista muito, muito importante no contexto cultural do Reino Unido do século XIX, tá? Então, esse monstro, ele é construído, na verdade, sobre a imagem do médico. Olha que coisa bem interessante, tá? E finalmente, essa ela também sobrevive até hoje, por exemplo, no Dexter, né? Que não é exatamente o cirurgião, né? Mas que é o psicopata que mata psicopatas, né? Então, ele é meio do bem, porque ele é um serial killer que persegue serial killers, né? E a gente vê isso muito claramente nessa imagem. Paralelo a isso, há outras visões culturais positivas, especialmente a partir da virada do século XX, né? Eu vou terminar em 2 minutos, tá, pessoal? Em que a gente vê, por exemplo, aqui, tá, já uma obra que já é filha dessa revolução, da revolução bacteriológica, né? Que se chama A Clínica de Gross, né, do Thomas Eakins, e em que a gente já vê, né, uma alteração na forma como a cirurgia acontece. A gente vê esse grande anfiteatro cheio, né, as pessoas assistindo, um grande momento heróico, né? Mas vejam que ainda não há exatamente a antisepsia, né? Embora o Lister já tenha publicado cerca de 8 anos antes os seus primeiros trabalhos sobre a antisepsia, que depois vai virar a asepsia, né? Mas vejam que há uma ênfase na mão suja, mas ainda você não tem a ideia sobre o branco, você não tem a ideia de que você tem que trocar de roupa e etc. Mas 14 anos depois, isso já aconteceu, tá? Em 1889, do mesmo pintor, tá? Também uma obra que foi comissionada pelo próprio médico, né? Essa imagem Gross é o nome do médico que está triunfando, né? Você vê essa luz sobre ele está aqui no momento heróico. A paciente aqui provavelmente uma parente da paciente, né? Está horrorizada com o sangue e tal, mas ele está num grande momento de triunfo, né? A mesma coisa acontece aqui na clínica de Agnew, em que também, né, ele está dando a aula. Veja que o sangue já desapareceu, né, com o bisturi na mão. Nós já temos uma enfermeira aqui participando e os alunos todos assistindo, né? E isso muda, isso inclui, além do triunfo heróico da técnica, né, dessas novas tecnologias como a antisepsia, luvas que vão surgir logo depois, etc. Você tem também essa grande ênfase sobre o esforço filosófico, empático, humano, né? Que é essa imagem que a gente vê, né? Uma criança provavelmente sofrendo de febre tifoide e sendo observada aqui, né? A noite inteira, o médico na cabeceira, né? A gente vê um remédio aqui, algo que
talvez indique para a gente que ele acabou de preparar um remédio, ele tem anotações jogadas pelo chão, então é como se ele, com a força do pensamento, chegaria à resolução do problema, né? Então, de certa forma, outorga ao médico até mesmo uma aura sobrenatural, tá? Vejam que os pais da criança estão lá no fundo e são quase que imperceptíveis, né? Enquanto que o médico brilha na luz junto com o seu paciente, né? A mãe está rezando, né? Prostrada sobre a mesa, etc. Também falo sobre essa pintura em um episódio inteiro do Literatura Viral. E últimos 3 slides, essa ideia do médico-herói vai se transformar, inclusive, na ideia do médico-soldado. Tá? No Doutor Zhivago, essa obra absolutamente brilhante do Pasternak, que foi o motivo pelo qual ele ganhou o Nobel da Literatura, inclusive, que retrata muitos dos papéis estereotipados da medicina, né? A mulher enquanto enfermeira que cuida da alma, o homem enquanto médico racional que cuida do corpo. No entanto, ele é um médico poeta que vai ao campo de batalha para lutar e acaba sendo ferido e etc. E isso leva a uma visão que é positiva, mas ao mesmo tempo um pouco crítica, talvez, da medicina hoje, tá? Que evolui diretamente dessa linhagem, que são os médicos sem sentimentos, né? A gente vê nas séries, vejam que o bom doutor é alguém que do ponto de vista diagnóstico, tanto o House quanto eu não sei como é que é o nome dele nessa série, mas eles são absolutos gênios diagnósticos, eles batem o olho, eles sabem o que é, todo mundo errou, eles acertam assim. No entanto, nenhum dos dois tem sentimentos, né? Um porque tem algum grau de autismo, se eu não me engano, eu não me lembro bem, faz muito tempo que eu assisti episódios, e o House porque ele é ranzinza mesmo, ele é um pouco misântropo e tal. Então uma imagem tradicional da medicina de essa ideia de que o médico não pode ter sentimentos, ele não pode ter uma relação emocional com os pacientes, etc. Paralelo a isso, há uma visão positiva um pouco diferente, né? que vai uma obra do Banksy, que é um grande artista contemporâneo, né? E bastante amado, mas bastante polêmico também, que ninguém sabe quem é, e que, durante o coronavírus, né, faz essa imagem em um hospital, num dos principais, na verdade, hospitais do corona, bem no início da crise. Né? E é muito interessante que, querendo honrar os profissionais da saúde, de modo geral, né, inclusive representa uma enfermeira, coisa que é bem interessante, né, para justamente alterar um pouco essa história, né? Combinando todas essas linhagens de que a gente falou aqui. Né? Eu falo muito disso no podcast, quem quiser fica o convite para olharem, né? Gratuito, e ofereço vários cursos de humanidades médicas, né? Ou de história da medicina, caso alguém se interesse, é bem fácil de achar também. Muito obrigado, pessoal, pelo convite, foi um prazer enorme. Parabéns, professor, pela sua brilhante exposição, apresentando realmente uma viagem, né, na história da medicina, da arte, da anatomia, da cirurgia. E gostaria também de aproveitar aqui para registrar a presença do professor Walter Cides, da Universidade de Uberlândia. Seja muito bem-vindo, professor. Estamos com a sala aqui com mais de 65 pessoas, né, um público muito bom. Eu queria mais uma vez agradecer aqui a participação de todos, a presença de todos, não é? E antes de passar a palavra ao nosso presidente, segundo o professor, conversei com o professor Áureo, ele se colocou à disposição para que, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, seja breve. Nós vamos limitar as perguntas. Levante a mãozinha eletronicamente aí, por favor, para a gente situar aqui, não é? Ou ligue seu microfone também, peça a palavra, ok? Aqui é Marcos de Aracaju, sou cirurgião da Academia também de Medicina. Eu quero primeiro parabenizar ao Dr. Áureo Lustosa pela sua brilhante exposição didática e muito ilustrativa daquilo que se propôs. Eu quero alguns pontos a considerar. Existe na Ásia Menor, principalmente na próxima cidade de Ankara, ou Ankara, como nós conhecemos, que é na Turquia, um museu de arqueologia. E em Roma também nós temos grandes material, e em Florença, que nos mostra uma coisa importante. A medicina evoluiu muito pouco em relação àquilo que é exposto no museu lá de Ankara e que está em Florença, em relação a instrumentos
praticamente são quase os mesmos, os trépanos, as agulhas, os alicates e bisturis, é muito rude, muito pouco evolutivo. Isso eu traduzo em termos de 2.000 anos de história. A evolução grande realmente foi há 140 anos para cá. Isso aí realmente é uma evolução fantástica. O que nos mostra, por exemplo, em relação à trepanação, também você encontra, como o professor bem ilustrou, trepanações em diversas áreas, quer seja da Ásia, quer seja da Ásia Menor, da Europa e na América. O que me parece, e o que está escrito pela história, é que, às vezes, a motivação da trepanação tem aquela acidental, que foi tentativa cirúrgica rude para aquela época, talvez não tanto para a época, mas para a atualidade, mas a trepanação feita, por exemplo, pelos astecas, que era para liberar, eu diria, espíritos maléficos que estavam dentro do ser humano, a loucura, etc, etc. Então, essas são características interessantes. Mas, verdadeiramente, o mundo deu uma guinada há 140 anos passado para cá, e fantástica, e a evolução é cada vez mais surpreendente. Que bom que quem viver verá tanta evolução que agora nos está mostrando a ciência e a evolução. E os dados que a gente tem dos museus de arqueologia, o Museu de Medicina, a França tem um belo museu perto da cidade de Lyon, mas muito interessante também para ver como que também há poucos anos, há 200 anos, isso não era tão importante ou tão aguçado a tecnologia médica que se desenvolveu bem nesses últimos, pelo menos nessas últimas 8 ou 9 décadas. Esses pontos que eu quero considerar. Mas, mais uma vez, parabenizo a academia, a todos, a Roberto e a Lúcia, a todos, enfim, a Derval, pelo tema e pela maneira com que foi exposto. Muito bem, Marcos, muito obrigado pela sua participação. Professor Áureo, gostaria de fazer algum comentário? Olha, doutor Marcos, né? Perfeito comentário, concordo plenamente. E o que mostra para a gente, né, que o que a gente acha que é o normal hoje, né? A gente espera que a medicina a ciência da saúde, no modo geral, né? Está sob grande pressão já desde o início do coronavírus, porque a gente está muito mal acostumado, né? A gente quer uma solução assim para ontem, né? E a gente conseguir criar uma vacina em um ano, né? Vacina, quando é rápido, leva 10, leva 15 anos, né, para fazer, né? Então, conseguir fazer isso em um ano é uma coisa absolutamente triunfal, né? No entanto, a gente está tão mal acostumado ao ponto de achar que isso é a regra, né? Que a gente tem que ter cura para tudo, que a gente tem que... E, na verdade, essa é a anomalia. Quando a gente olha para a história da medicina, né, como o professor Dr. Marcos colocou bem, até 140 anos atrás, as coisas mudaram muito pouco, né? Mudaram muito pouco mesmo. Porque quando aquela tecnologia chega a seu formato perfeito, né? Tem um limite que com algum novo material, alguma nova liga de ferro, alguma coisa assim, você consegue fazer pequenas mudanças. Mas quando ele chega à sua perfeição, de fato, aquilo se estaciona e continua durante séculos e milênios, né? Só uma anedota também, eu me lembro, eu estudei na Universidade de Bolonha, né, durante o meu mestrado, e eu me lembro que eu fiquei muito chocado, quando eu tinha recém me mudado para lá, eu fui ao museu e vi elmos etruscos, né? Os etruscos são o povo que habitava a Península Itálica antes dos romanos, né? Então, são dos etruscos que os romanos herdam muitas das tradições de engenharia e tal. E eles têm muito trabalho em bronze, né? E havia um elmo perfeitamente conservado, um elmo etrusco inteiro, que, na verdade, era quase idêntico a um elmo da Segunda Guerra Mundial, a um elmo alemão. Tá? E eu achei isso fascinante, porque, basicamente, o formato mecânico chegou à sua perfeição já na época etrusca, né? E esse elmo continuou sendo usado em uniformes militares até o século XX. Então, absolutamente genial, só para adicionar um outro exemplo aqui, o Dr. Marcos, engenhosamente, que já havia colocado. Obrigado. Muito bem, Dr. William lhe pediu a palavra. Eu gostaria de registrar aqui a presença do professor Sérgio Libonati, de São Paulo, está aqui conosco também. São Paulo deve estar frio também, né, professor? Seja bem-vindo, viu? Um prazer contar com sua presença aqui
nessa nossa sessão especial. Então, com a palavra, doutor William Soares. Boa noite a todos. Um forte abraço para o meu querido Sérgio Libonati. Eu gostaria de dar meus parabéns ao Áureo Lustosa, né? Excelente palestra. Viu? Pena que não seja presencial, para a gente continuar essa conversa, entendeu? Ao lado de uma lareira, ali o nosso vinho, viu? Mas chegará o dia, Áureo, que nós vamos sentar para continuar a conversa. Mas, rapidamente, para não roubar o tempo de todos, eu gostaria de salientar que esse é um assunto que eu realmente gosto e venho acompanhando de perto, porque sempre que eu viajo, eu visito museus, né? E adoro museus, né? Um deles que eu visitei, o Maurícios, em Haia, eu tive o prazer de conhecer a lição de anatomia do professor Tup, de Rembrandt, né? E lá nós tivemos aulas sobre isso, né? Uma coisa que me chamou a atenção, viu, Áureo, é que o livro que está próximo, entendeu, aos pés desse condenado, que foi condenado à morte, né? E foi motivo dessa lição de anatomia. Esse livro, pelo que eu percebi lá no local e foi me dito, ele é um livro do professor, como é o nome dele? O Vesalius, viu? Ele é de Vesalius, não é? Não é o antigo livro, entendeu? Que existia antes do Vesalius, né? Então, ele seguiu os estudos da anatomia de Vesalius, né? Então, são grandes exemplos que a gente vê em obras de arte, viu? Então, a visão do médico, do anatomista, e a gente encontra muita coisa bonita, né, subrepticiamente, às vezes escondido, entendeu, em pequenos traços, nessas belíssimas obras. Mas, em resumo, meus parabéns, viu? E adorei a tua palestra. Um abraço. Muito obrigado, doutor William, pela sua participação. O professor Áureo gostaria de fazer algum comentário. Sim, um comentário rapidinho. Muito obrigado, doutor William, muito pertinente. De fato, né, eu acho que eu falei Galeno ali na hora, né? Mas é a posição que normalmente o Galeno ocupava, né? Que o Vesalius suplanta, né? Ele toma o lugar do Galeno. O Vesalius, ele tem um grande orgulho de dizer que ele corrigiu 613 erros do Galeno, né? Então, ele tinha essa... E uma das coisas bem interessantes, até que eu não disse na hora, né? 40 minutos é muito pouco, mas... o fato de ele estar fazendo, né, o estudo do antebraço já é uma citação também ao Vesalius, porque na segunda edição do Fábrica, o Vesalius se faz representar na contracapa. Então, quando você abre o livro, né, você vê uma imagem do Vesalius. E ele está dissecando um antebraço, né? Então, o fato de que na pintura do Rembrandt comece pelo antebraço é também uma referência ao Fábrica, né? Então, isso é muito interessante, essa linha, né? Correspondência. Né? Eu percebi que você tinha citado, entendeu? Não o Vesalius, né? Citou outro. Muito obrigado, muito pertinente. É questão de, entendeu? 45 minutos, a gente às vezes atropela tudo, viu? Mas, em resumo, parabéns, né? E eu gostaria de saber se eu tenho algum livro publicado sobre esse tema, sobre esse assunto. Ainda não. Faltam 6 semanas para entregar a tese de doutorado, né? Eu sugiro que transforme esse livro, porque eu estou com um livro no prelo e o Lúcio, entendeu? É o apresentador do livro sobre a vida do Semmelweis, né? Que foi considerado um maluco, né? Porque as ideias deles eram muito avançadas para a época. E acabou sendo internado no hospício, né? E morreu da própria doença que ele estava estudando, né? Porque ele foi mordido pelos guardas e morreu de septicemia, infelizmente. Muito bem, William. Obrigado aí por sua participação. Alguém mais gostaria de fazer alguma observação? Doutor Henrique Batista, do Conselho Federal de Medicina. Bom, boa noite a todos.
parabenizar a Academia Sergipana de Medicina por essa oportunidade de ouvir o Áureo Lustrosa, que nos deu uma brilhante palestra sobre história da medicina, e ao José Derval Aragão pela presença aqui também. Quero saudar o Dr. Roberto César como presidente e, através dele, todos os outros presidentes, saudar aos confrades e confreiras. Áureo, eu me inscrevi para lhe dizer que fiquei maravilhado com a sua aula, porque eu fui professor, sou aposentado, de História da Medicina. E você falou com uma competência e com uma qualidade de informação que pertence a um expert em História da Medicina, como se fosse um médico que tem estudado esse assunto por largos anos. Você faz um percurso muito bonito, desde da história da pré-história, e vai com competência até a história, aos primórdios da medicina moderna. Eu achei muito interessante quando você chamou a atenção sobre o André Vesalius, que, para mim, é o pioneiro, o iniciador da medicina moderna. Eu digo isso porque você também citou o William Harvey, e você falou e deu uma sugestão para os novos de colocar o nome de uma banda de motocordes. Poderia ser também Harvey Rock. Verdade. Harvey Rock. A história, esse ponto aí me chama de perto, porque eu estou estudando mais pormenorizadamente a medicina inglesa do século XVII. Especialmente, eu tenho focalizado o John Locke, que é o filósofo, para mostrar que ele foi médico a vida inteira. E ele faz um percurso muito bem feito da filosofia natural para a filosofia experimental, e você falou muito na transição que havia naquela época entre os médicos, os práticos, e os médicos mais estudiosos da anatomia. É muito interessante também dizer que o Harvey estudou na Universidade de Pádua, não é? Ele foi aluno do Fabrício Aquipendante, que foi aluno do Vesalius, do André Vesalius. E é interessante, eu estou falando no Locke, porque Locke foi quem me instigou, porque há um momento em que Harvey disse que descobriu a circulação sanguínea porque estudou em Pádua a anatomia das válvulas venosas, que ele estudou com Fabrício. Então, é nesse ponto do nascimento da medicina moderna que esses médicos que você citou têm uma importância fundamental. Portanto, você fez uma abordagem com muita maestria, com um requintado material, você faz a análise desse belíssimo material que você nos apresenta, mostrando a simbologia, e chama a atenção para dizer o seguinte: as humanidades, a medicina, a filosofia, isso é muito importante para os alunos que estão aqui, porque nós que somos da acadêmica já sabemos bem disso, fazem parte de um mesmo grupo de medicinas, de especialidades que se interessam pelo bem comum. Então, é muito interessante quando você vem e nos dá uma aula como essa, é estimulante, ao mesmo tempo é entusiasmante também. De modo que eu faço meus elogios à sua palestra, foi uma verdadeira aula de História da Medicina, e até me proponho, viu, Lúcio, a apontar, sugerir a participação dele em uma aula, uma palestra na Comissão de Humanidades Médicas do Conselho Federal de Medicina. Então, eu levarei esse convite e certamente Lúcio vai me apoiar, porque faz parte da comissão, né? Então, eu tenho certeza que você vai nos abrilhantar muito bem com a sua fala de muita competência. Muito obrigado, viu? Parabéns. Obrigado, doutor Henrique. A palavra com Áureo Lustrosa. Eu que agradeço, doutor Henrique. Muito, muito bondosas as palavras, né? Fico lisonjeado, de fato é uma honra. Assim. E eu compartilho muito o seu fascínio por esse contexto histórico, né? Esse grande momento de
não só de muita mudança, mas de muita criatividade, né, e muita comunicação também. A gente usa a expressão, né, o homem do Renascimento até hoje, né, justamente por ser essas grandes figuras que circulam por muitas áreas, né, um momento da história da ciência em que temos que dizer também, né, há bem menos para se estudar, então você consegue fazer isso, né, porque hoje a gente tem um grau de especialidade tão grande, né, mas eu acho fascinante a gente pensar que alguém como Malpighi, né, que vai ser justamente quem vai levar adiante o trabalho do Harvey, né, também tem contribuições para o estudo das plantas, também tem contribuição para o estudo da entomologia, né, então é um momento em que você acaba tendo um pouco de tudo, assim, né? Pessoas como Locke, justamente, né? Contribuições científicas, né? Ou o Newton, né? Que trabalhava com coisas em química, coisas em física, etc. Então, é realmente um momento absolutamente fascinante. Assim. Muito bem. Eu gostaria de fazer um comentário também, uma provocação. Todos nós sabemos também da questão das esculturas do Renascimento, o trabalho de Michelangelo, né? E a expressão anatômica colocada nas suas esculturas também, que eu acho que daria uma aula apenas só analisando as esculturas de Michelangelo e de outros escultores do Renascimento, e trazem muitas informações de anatomia também. E eu, buscando um pouquinho aqui o chat, aqui, o bate-papo do grupo, né? Teve um estudante que colocou como é que você pode aprender anatomia hoje com o ensino à distância. Eu queria deixar essa provocação para o professor Deval, professor de anatomia, porque um outro também fez um contraponto, disse, imagine naquele tempo que tinha que fazer, buscar cadáveres, né, para fazer clandestinamente o estudo da anatomia. Hoje você tem as lâminas e os programas todos também à sua disposição, onde você tem uma anatomia, né, com o desenvolvimento das imagens também. Eu queria deixar essa provocação, doutor Adeval. Seus alunos estão também interagindo aí nesse bate-papo. Lúcio, eu acho que eu respondi aí, foi o Vitor, né? É uma dificuldade que nós temos aqui, você vê, ensinar anatomia prática à distância, né? É meio complexo aqui, porque eles ficam tensos, né? Porque não estão vendo a peça aqui ao vivo e a cores. E a preocupação maior dele não é em reconhecer a peça, é saber o que é que vai cair na prova, né? Que imagem vai cair na prova? Se está deitada, se está de lado. Então, ele fica preocupado com isso. Então, eu respondi aqui, Vitor, pior era naquela época, né? Agora você tem diversas imagens que você pode pegar em qualquer momento na internet, onde for, né? E que você pode verificar tudo isso. Eu sei que é uma dificuldade grande aqui, lógico, em virtude de tudo isso, estudar anatomia por educação à distância é meio complicado. E eu, principalmente, porque eu sou um defensor da anatomia presencial, um defensor da anatomia ainda no estudo em cadáver, né? Por mais que evoluiu com a tecnologia, mas eu acho que nada disso tira o estudo em cadáver, né? O estudo de cadáver, para mim, vai continuar sendo a primeira coisa do estudante de medicina para aprender realmente medicina. Não adianta você ver uma máquina lá onde você, com toda a perfeição do mundo, você vai ver um vaso sanguíneo lá, sei lá, uma artéria aorta, você coloca lá na posiçãozinha que está ali, por mais que coloque todos os planos, né? Mas é diferente você ver, abrir um abdômen, enxergar todas as estruturas ali, tocar, ver o que está próximo, o que está distante, né? O que é que a gente pode cortar, o que é que a gente não pode dissecar, o que é que a gente pode tirar. Isso ainda tem uma dificuldade muito grande. E até 2 anos atrás eu fazia isso numa forma de dissecação mesmo, com os estudantes, né? Ainda faço isso em outra universidade, mas percebo que os alunos também eles não dão aquela importância, né, que talvez os nossos antepassados deram ao estudo da anatomia, né? E especialmente, às vezes, com os cursos, né? Por exemplo, PBL, né? Metodologias ativas, esse negócio todo. Eu sinto, uma opinião minha, prática,
eu sinto que os alunos eles não ligam muito para a parte da anatomia, porque tem outras coisas que tiram o foco da anatomia para dar maior importância, por exemplo, habilidades, outras habilidades médicas, habilidade de comunicação, habilidade, as tutorias, etc. Mas isso não invalida também o nosso aluno tradicional. Então, eu deixei há 2 anos de não fazer a dissecação, porque também, no curso tradicional, eles não davam a importância necessária. E essa turma é interessante porque a gente provoca e coloca diversas atividades, diversos artigos, alguma coisa nesse sentido, e aí aguça, né, o sentimento, a ideia deles aqui. Então, como eles não têm, o que é que eles fazem? Eles ficam doidos para ver. E, às vezes, quando tem, não dá a importância necessária, né? Mas foi isso para responder ao Vitor aí. É só para contribuir um pouco aí. Bom, então, pessoal, nós temos 2 inscritos aqui, o doutor Esmone, presidente da Sociedade Médica de Sergipe, e Vitor Garcia também. Com essas 2 intervenções, nós encerramos essa parte do debate e passaremos em seguida a palavra ao presidente para suas considerações finais, registrando também aqui a presença da professora e poetisa Jane Guimarães, coordenadora do Movimento de Apoio Cultural da Academia Sergipana de Letras. Seja bem-vinda. Com a palavra, o doutor Esmone, em seguida, o Vitor Garcia. Boa noite a todos os colegas, em nome aí do presidente, professor Dr. Roberto César Prado. Boa noite ao nosso convidado e aos colegas aí presentes e aos estudantes de medicina também. Realmente, para mim, foi uma noite assim emocionante, porque também, como professor de anatomia há 26 anos, né, fiquei assim muito lisonjeado em poder relembrar tudo isso aí que o Áureo falou. E lembrando a todos vocês, eu acho que aqui ninguém lembrou, né, nós tive a felicidade de, em visita oficial da Academia Sergipana de Medicina, Academia Francesa de Medicina, estar ao lado do bibliotecário, abrindo o livro do André Versalhes, né? Aquilo ali, para mim, eu tremi na hora, né? Foi uma emoção muito grande, né, Lúcio? Eu acho que quem estava lá na visita lembra disso, né? Eu tenho fotografia, eu chega tremia quando eu fotografava o livro, né? Emoção, assim, realmente de um professor de anatomia que, né, é apaixonado por isso. Então, assim, foi muito bom relembrar, né, toda essa história hoje em 40, 45 minutos, em meio tempo do futebol, né, e dizer que eu concordo com a Derval aí em algumas coisas. Eu acho que realmente, né, o estudo com cadáver é essencial, né, mas também a modernidade nos ajuda bastante, né? Eu acho que associar, né, a maquete artificial, a tecnologia digital, né, e ao cadáver em si é o melhor, né? Juntando as 3, vamos dizer assim, modos, né, de aprendizagem. Então, quanto mais você conseguir ver o corpo humano, né, em 3D, 4D, simulando o funcionamento, ou apenas só, né, o cadáver inerte, e realmente assim o aprendizagem é bem maior. Mas realmente tocar no cadáver, né, sentir aquilo dali, sentir um coração na mão, um cérebro na mão, um fígado, realmente é diferente. Professor, parabéns aí, espero aí que, né, daqui a 6 semanas o senhor disse que está defendendo o doutorado, então que depois eu possa, assim, como já foi solicitado aí, né, fazer da sua tese aí um livro, né, que possa, assim, ser lido por todas as classes, né, não só a classe médica, mas todos os historiadores em si, né? Muito boa palestra, foi bem brilhante, parabéns aí ao presidente da academia, junto com o professor Aderval, aí, excelente anatomista também, que trouxe, né, para essa noite esse brilhante palestrante. Parabéns, professor. Obrigado, Esmone. Com a palavra, Vitor Garcia. Ligue seu microfone. Boa noite. Primeiro, eu quero mais uma vez dar parabéns para o professor Áureo. Ele já tinha dado uma palestra para a gente na primeira aula e foi realmente muito boa. Mais uma vez, ele deu essa palestra aí. Foi muito boa. A questão a bola que eu levantei ali no chat foi porque realmente eu sinto, e o professor sabe, que assistir a aula de anatomia numa tela chata, numa tela, é difícil.
porque a gente não tem não só o 3D, mas também a dimensão das coisas. Eu acho que isso faz muita falta para a gente, que felizmente a gente está talvez no primeiro período e a gente não vai perder tanto, espero eu, que a gente não perca tanto a prática de interação humana. Mas isso a gente sente muita falta hoje. Está entrando na faculdade agora e a gente não está tendo contato com uma peça, por mais que a gente não tenha a habilidade de secar, uma pena que essa prática tenha parado, mas por mais que não tenha, a gente ver a peça em loco, eu acho que isso é uma perda muito grande para a gente que está entrando agora para a medicina, sabe? E foi por isso que eu levantei. Por lógico que estamos longe de como era no passado, onde o estudo era muito, não vou dizer artificial, mas como não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, que a gente sim consegue encontrar em Atlas, em modelos 3D e tal, ainda assim a gente perde, assim, a gente deu uma regredida no conhecimento nesse sentido, da gente ter que aprender de uma forma artificial, acreditar muitas vezes que aquilo está ali daquele jeito e interpretar através de imagens. Eu tenho um pouco de dificuldade. O professor Aderval sabe que muitas vezes como professor, não estou conseguindo identificar na imagem, sabe? Então, era só isso. Realmente foi não foi uma provocação, foi algo que realmente um sentimento que eu tenho que eu perdi um pouco nesse quesito. Obrigado. Muito bem, obrigado aí pela sua participação. Dizer da minha alegria, viu, professor, de ter aqui, professor Áureo, os representantes máximos de 3 academias importantes de Sergipe: a Academia Sergipana de Educação, Dr. Jorge Carvalho, a Academia Sergipana de Letras, Dr. José Anderson, e o nosso anfitrião, o nosso presidente da Academia Sergipana de Medicina, o Dr. Roberto César Pereira do Prado, para o qual eu passo a palavra para as suas considerações finais, também agradecendo a oportunidade de poder estar coordenando também, ao lado dele, esse evento. Com a palavra, o Dr. Roberto César. Boa noite a todos. Professor Áureo, realmente foi uma viagem na história da medicina, uma viagem agradável. Eu acho que você é natural mesmo do Paraná, de Florianópolis. Florianópolis, olha só. Mas mora em Curitiba. Que coisa interessante é que um outro neurologista brilhante, como neurologista e como historiador, também não é de Curitiba, e aí mora, que é o Dr. Hélio Teive. O professor Hélio Teive, não sei se você conhece, é um estudioso de Charcot, é um estudioso incansável da história da neurologia e de Charcot. Uhum. E ele nos brindou, que eu fiquei de passar para os confrades da academia. Ele fez agora, recentemente, um artigo. Esse artigo deveria, como sempre acontece, poderia ter saído de Sergipe, mas saiu analisando a figura de Enjolras Van Pree, que é um sergipano, um neurologista, fundador da USP, e mostrando esse nome de Enjolras é um personagem de Victor Hugo, de Les Misérables. A minha professora de francês, e o Det está presente aí, eu não vou repetir esse nome. Mas Os Miseráveis, então. É a obra de Victor Hugo. Enjolras é um personagem, um sergipano nascido em Laranjeiras. O senador Francisco Hollenbeck estava presente. Ele ganhou o nome de um personagem da literatura francesa, um clássico da literatura francesa. Mas, enfim, Áureo, então eu vejo que Curitiba, então a história de Hélio também é isso. Ele, na verdade, não é de Curitiba, mas é radicado aí, e ele tem grandes publicações. Se você entrar, inclusive, nós tivemos uma palestra brilhante aqui sobre música, não é, Lúcio? Aquela pessoa que nos falou sobre música... Foi ópera, né? O professor Hélio Germiniani. O Hélio Germiniani é amigo pessoal do Hélio Teive, e tem um filho neurologista também. O filho do Hélio Germiniani é também neurologista e muito amigo, produz muito. Mas veja, professor Áureo, então, quando alguns nas intervenções brilhantes dos nossos confrades já foi comentado, aquelas craniotomias que você citou, as imagens são muito bonitas. Eu vou passar a ser um frequentador aí dos seus sites, e muito agradável. O assunto nós gostamos muito, eu e alguns outros, como Williams e Lúcio, e somos apaixonados pela história da medicina. E quando viajamos, vamos procurar todos esses museus. Eu vou contar uma história até do Museu de Boston, o Williams, que tá aí ouvindo. No Museu de Boston, eu vi uma figura lá do
do cavalo marinho representando o hipocampo. E eu usei essa figura, professor Áureo, porque o hipocampo é uma estrutura do sistema nervoso envolvido com, o professor Aderval faz essas aulas, com a memória para fatos recentes, envolvida com a doença de Alzheimer. Coisa que eu, como neurologista, é o nosso dia a dia, tratar de doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer. Então, o hipocampo ele tem o formato de um cavalo marinho e eu encontrei no museu de Boston há 2, 3 anos atrás, durante um dos grandes congressos da Academia Americana, que, infelizmente, estamos há 2 anos sem ter presenciais, porque o presencial realmente faz diferença aqui, porque a gente tem as visitas a cidades que são maravilhosas, como Boston, que é uma cidade que eu fui algumas vezes e é incansável. O Wes Mooney, a UNIT está cultivando lá o Instituto Tiradentes, é uma belíssima cidade, então, né, Wes Mooney sabe disso. Então, as craniotomias já foi comentado naquelas belas imagens e era usado também para espantar, para dar vazão aos espíritos do mal. Já foi comentado aí pelo nosso confrade Marcos, né? E não sei se você lembra, Áureo, sobre cinema também que você citou, no filme O Canibal, com Anthony Hopkins, que ganhou mais um Oscar agora com o pai, que é sobre Alzheimer, a propósito, para quem gosta de cinema, Hopkins ganhou outro Nobel agora com o filme O Pai, The Father, que é sobre doença de Alzheimer, sobre uma demência, né? Um quadro demencial. A gente não pode jurar, mas Alzheimer é a mais frequente delas. E Hopkins faz não sei se você lembra, se você assistiu a série O Canibal, Silêncio dos Inocentes, depois Hannibal. Terrível filme, né? Teve ator que se afastou, porque pesadíssimo. As imagens são fortíssimas, não sei se algum dos alunos já viu, Jane, são fortíssimas as imagens, você assiste e fica realmente impressionado. O Silêncio dos Inocentes, o primeiro que eu vi, e depois tem a continuação, e teve atrizes que se recusaram, e o próprio diretor se recusou, porque assim a maldade, as cenas são tão fortes que houve uma mudança no elenco e na direção do próximo filme. Mas tem uma cena muito curiosa, viu, Auro, que é uma pessoa com a craniectomia, acordado, e ele tirando fatias do cérebro da pessoa. Alguém lembra dessa imagem? Mostrando até, Aderval, que não dói, que o cérebro não dói. Ele tira uma fatia do cérebro com o sujeito acordado, uma fatia, como se fosse uma fruta, e continua falando com o sujeito. O sujeito está frontalizado, está lesado, né, apático, e ele tira fatias. São imagens fortíssimas também, para reforçar a dor. Você também citou quadros belíssimos aí, figuras fantásticas do Paré, do Luke, do William Harvey, aquela aula de anatomia que são fantásticos. A gente não cansa de ver. Eu fotografei de novo. Você colocou, eu fotografo. E aí, quando vou para outra aula, estou no congresso, fotografo de novo. Eu já tenho inúmeras fotografias. A gente não cansa de ver. Muito interessante essa sua colocação dos médicos eram mal vistos. É muito interessante. A gente precisa pensar sobre isso. E você citou esses filmes, o Frankenstein, o Dr. Moreau, o Mr. Hyde, o Dexter. E é muito interessante, até porque quando você entra na fase positiva, já nas percepções positivas, você cita também o Good Doctor e o House, que, curiosamente, teve uma audiência extraordinária. Então, nós temos os médicos da minha faixa etária, que a maioria daqui na Academia de Medicina, está em torno dos 60 anos ou acima, e nós falamos muito em humanidade. O professor Henrique é um entusiasta da humanidade, eu tenho aprendido demais com ele, sempre aprendo com ele. Mas veja, mas a audiência de Good Doctor e de House foi fantástica. Então há um certo epio, há uma certa gosto aí pela bom diagnóstico, mas pouca humanidade. Esse House foi sendo comentado, havia discussões em grupos de médicos, né? Os que adoravam, os que não adoravam, e poucos se atreviam a falar mal das atrocidades, porque ele acertava diagnósticos absolutamente brilhantes. Então, nós vivemos nessa dualidade de humanismo e, na verdade, que é vaidade, diagnósticos fantásticos, né? Vivemos nessa dualidade, eu não tenho dúvida.
Então, você citou muito bem isso, já falei no Museu de Boston, quero agradecer essas intervenções brilhantes dos nossos acadêmicos, então, Marcos, como eu já mencionei, Henrique Batista, é talvez o maior estudioso de humanidades que eu conheço, nacionalmente até. O Williams é um apaixonado, entusiasta da história, sempre me contamino com ele. E a Deval aqui foi excelente, a Deval, essa sugestão da anatomia, de relacionar história, humanismo e anatomia, foi absolutamente brilhante. Eu aceitaria o convite para assistir de novo a aula nesse sentido. Esmone também lembrou essa visita, eu não pude participar dessa visita à França, alguns acadêmicos fizeram e foi realmente fantástico. Chocou com um desses congressos mesmo, provavelmente o Congresso da Academia Americana, que eu julgo imperdível, né? Agradecer também a condução segura, tranquila do nosso experiente secretário-geral Lúcio, que deixa essas palestras deixa todo mundo muito à vontade, muito democrático mesmo. A nossa poetisa Jane Guimarães, obrigado, Jane, você está vindo aí, eu acho que dá um toque, aí sim, um toque de humanismo mesmo. É uma pessoa tranquila, conheço de longa data, é bem tranquila, e acho muito bom você participar disso. Gostamos muito disso. Professor Áureo, eu tenho tido interesse particular, alguém mencionou em algum momento, da neurologia inglesa, por causa principalmente de James Parkinson, que é a doença que eu estudei, que foi minha tese de doutorado na USP em 2001. Eu defendi em 2001. Então, é muito interessante o que os médicos faziam naquela época, né? Você vai ver James Parkinson, ele não era neurologista, ele era astrônomo, ele tem meteoro com o nome dele, é interessantíssimo. Ele entrou na política, ele tem várias coisas. Medicina é uma das inúmeras coisas que ele fez. Escreveu aí uma doença que Charcot mais tarde deu o nome de doença de Parkinson. Mas assim, era interessantíssimo a cultura geral. Eu tenho uma admiração grande por isso, e é por isso que eu gosto muito desse grupo que frequento aí com todos vocês da Academia de Educação, Jorge, o Anderson, porque eu não consigo viver sem essa junção cultura e medicina. E na Academia Francesa, o Charcot, você sabe que o Charcot foi médico de Dom Pedro II, isso o Hélio Teve, o maior estudioso no Brasil e do mundo, é o Hélio Teve aí de Curitiba, da Universidade Federal, professor. Eu acho que ele não é titular ainda, ele deve ser professor associado bem próximo. Nós temos idades próximas, eu passei a titular recentemente, ele certamente está bem próximo disso, viu, professor Áureo? Então, o Charcot foi médico de nosso Dom Pedro, tendo assinado com 2 outros médicos brilhantes, neurologistas brilhantes, o atestado de óbito dele, na morte dele em Paris, de uma provável pneumonia, num hotel lá que a doutora Ildete me ajudou a traduzir o laudo do atestado, o laudo de óbito dele. Outra coisa, outros historiadores, então, o doutor Hélio Teves, já citei, que publica agora sobre Enjorras, de Victor Hugo, e tem o Dalton Trevisan, terra de historiadores. O Dalton é o vampiro de Curitiba, né? Uma das obras dele, né? Eu moro no meu bairro aqui. Mas você não vê. Ele mora no seu bairro, mas você não encontra há muitos anos. Não, nunca vi, mas eu sei onde é que ele mora. Ele parece que é tipo João Gilberto, tem o mesmo temperamento, né? Escondido, vai comprar as coisas, não quer ser visto, né? Qual é a idade dele, Áureo? Ainda está em... não saberia dizer, mas eu acho que uns 80, acho que não sei nem, será que ele está vivo ainda? Pois é, isso que eu estou lhe perguntando. No Congresso de Curitiba, ele estava vivo, mas está bem idoso, está afastado de tudo. Eu não sei se ele faz, Lúcio, doutor Anderson, Jorge, se ele faz parte. Dalton Trevisan não é da Academia Brasileira de Letras, né? Que eu saiba, mas ele tem obras importantes, né? Está vivo, sim, está vivo, sim. Está vivo, né? Pois é, ele estava no Congresso. 96 anos. Olha só, rapaz, 96. Mas não é pela idade, não. Ele ficava nas sombras, né? Ele ficava nas sombras há muito tempo. Mas, professor Áureo, muito obrigado, então. Foi absolutamente fantástico sua aula e a literatura viral e outras dos seus sites aí eu pretendo frequentar e estimular. Muito bom mesmo. Nos convidar. Obrigado, então. Boa noite a todos, então. Volto a palavra ao nosso secretário-geral.
Muito bem, pessoal. Então, nós estamos finalizando mais essa etapa com essa sessão especial, a participação do professor Áureo Lustosa, a apresentação do doutor Adeval, as presenças ilustres aqui. Mantivemos quase durante toda a sessão 65, 66 pessoas, o que é um número expressivo para esses eventos que a academia realiza. Então, muito obrigado a todos. Vamos interromper a transmissão pelo YouTube. Grande abraço a todos.